Graças a Deus. Feche os teus olhos, peça para que o Senhor continue falando conosco, que através da sua palavra venha direcionamento. O Senhor sonda e conhece o coração de cada um, sabe das suas necessidades. Que o Senhor nesta noite, através da sua palavra, possa trazer alegria, saúde, conforto e muita prosperidade sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 22. Mateus, capítulo 6, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Podeis tomar assento. Jesus, ele traz uma palavra sobre os tesouros do céu. E ele fala que os olhos são a candeia do corpo, são a luz do nosso corpo. Se os olhos forem bons, tudo em nós será luz. Porém, se os nossos olhos forem maus, tudo será tenebroso. Os olhos nos levam a desenvolver um filtro, através daquilo que a vida nos oferece, através das imagens do cotidiano, aquilo que nós podemos observar no dia a dia, os nossos olhos vai filtrando cada coisa. E através dessas imagens que nos influenciam, passamos a adquirir uma postura, nós começamos a viver ou a responder de acordo com aquilo que agrada os nossos olhos. O realista tem a capacidade de analisar a situação de forma imparcial. O pessimista sem esperança ou confiança que pode melhorar ou que possa mudar. Cada um vai tendo um olhar sobre a mesma imagem. O otimista, ele sempre confiante e esperançoso para apreciar as coisas boas pelo lado bom. Somos bombardeados pelo marketing com imagens elaboradas a fim de causar um impacto, estimulando sensações ou sentimentos desejados pelo mercado. Tudo que nós vamos observando é trabalhado pelo mercado para despertar em nós um desejo. Tudo que nós olhamos no cotidiano, o marketing, ele tem usado para atrair os nossos desejos. E nós vamos respondendo conforme aquilo que nós estamos vendo. Quando não cuidamos da janela, nossa alma atrai para o nosso coração trevas, pecados contra o corpo e contra Deus. Quando nós não nos preocupamos com aquilo que nós olhamos ou aquilo que nós analisamos, nós estamos descuidados com o nosso corpo humano, mas também com o corpo espiritual, porque através dos olhos, a candeia do corpo são os olhos são as janelas pelo qual nós olhamos o mundo. Os olhos alimentam nossos pensamentos que inundam o nosso coração. Sempre que nós olhamos, através do nosso olhar, vai alimentando o nosso pensamento, os nossos desejos, e eles vão enchendo o nosso coração de pensamentos, de desejos. Nós podemos observar que Adão e Eva, eles caíram exatamente pelo olhar. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 3, no versículo de número 4 em diante, diz assim:
Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Foi pelo olhar de Eva que o inimigo abriu no coração dela o desejo. Qual era o marketing que o inimigo estava usando ali? Sereis como Deus. Olha isso, se você conquistar isso, você vai ser como Deus, não vai morrer. Então, agradável aos seus olhos. O que diz a palavra? Que seria agradável aos seus olhos. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos. Então a árvore era agradável. O inimigo usou ali um marketing para que ela caísse e viesse desobedecer a Deus. Jeremias, ele fala que os nossos olhos, eles são as janelas, estão sempre abertas para o mundo. Livro de Jeremias, capítulo 9, no versículo 21, diz assim: porque a morte subiu pelas nossas janelas, entrou em nossos palácios para exterminar as crianças das ruas e os jovens da praça, porque a morte subiu pelas nossas janelas. Tudo aquilo que nós estamos olhando, o inimigo, ele vai trazendo ao nosso coração. O nosso coração é o lugar onde o inimigo mais quer trabalhar. Os nossos pensamentos, por isso, tantas ofertas no marketing, para que nós venhamos olhar e venhamos nos desviar daquilo que é agradável a Deus, aquilo que é bom, aquilo que devemos buscar, aquilo que devemos dar crédito. Então o mundo, ele tenta atrair o teu olhar para ganhar o teu coração. Quando você permite que o teu olhar, ele comece a ser trabalhado, como a serpente trabalhou o olhar de Eva. Ela olhou e viu que o fruto era bom. E qual era o marketing? Sereis como Deus. Se você comer dessa fruta, você vai ser igual a Deus. Era o marketing que o inimigo estava usando. Então, através dos olhos, Jesus está dizendo: olha, cuidado com teus olhos. Se eles forem bons, tudo em você será bom. Mas se os teus olhos forem maus, você será tenebroso, você será mau. Então, cuidado com o teu olhar, aquilo que você olha e aquilo que você permite entrar em seu coração. Em Provérbios 23, no versículo de número 26, diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Me dá o teu coração, me dá os teus pensamentos, e os teus olhos olhem para o caminho que eu estou te direcionando. Não vá nem para a direita, nem para a esquerda, tenha um olhar fixo. Não se deixe embaraçar pelo caminho. Não fique olhando para as coisas que estão de um lado ou do outro. Tenha um objetivo. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é Cristo. Nós temos que olhar para Cristo. Não tirar os nossos olhos de Cristo. Nada nesses dias podem desviar o nosso olhar. O apelo do mundo é para que os nossos olhares estejam em outros lugares, não em Cristo. Que os nossos olhares estejam em coisas passageiras, estejam em coisas que parecem-nos até que agradável. Eva disse: o fruto é bom,
é agradável, mas perdeu a vida, perdeu o paraíso. Então o intento do inimigo é que você não observe os caminhos do Senhor. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Fique de olho no caminho. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Continue olhando para Cristo. Esse é um tempo de olharmos para Cristo, olhar para a cruz. Hebreus capítulo 12, versículo de 1 e 2 diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Uma das tentações, as tentações que o inimigo fez para Jesus, é que ele tirasse o olhar da cruz, que ele olhasse para o mundo. O inimigo, nas tentações de Jesus no deserto, diz: olha, se você me adorar, tudo isso eu te darei os reinos. O que o inimigo estava tentando naquele momento? Tirar o olhar de Jesus, do seu propósito, tirar o olhar da cruz. Se Jesus não tivesse resistido o inimigo, nós não teríamos a libertação, não seríamos resgatados. Então o inimigo trabalha para roubar, matar e destruir. Nós não nos apercebemos que o mundo está nos oferecendo é nos distanciar da salvação, é nos roubar a salvação. São coisas passageiras que vêm para nos mudar a nossa rota, vêm para nos tirar daquilo que é essencial, daquilo que é correto, daquilo que é certo, daquilo que é a nossa salvação, para coisas momentâneas. E quantos estão indo por esse caminho, se deixando levar? Abra tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 47, diz assim: e se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois, seres lançados no lago de fogo. Se teu olho te faz desviar, é melhor arrancar. É melhor não ter visão do que você perder a salvação. E se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois e seres lançado no fogo do inferno. Então quando Jesus diz: cuidado com o teu olhar, o mundo está nos oferecendo muitas coisas. Coisas bonitas aos nossos olhos, coisas atraentes aos nossos olhos, mas a única intenção é roubar a tua salvação, é roubar a tua comunhão com Deus. E se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Não se prenda a nada, não se prenda a nada. Não se deixe levar por nada do que está te oferecendo o inimigo. Jesus, ele poderia cair ali nas tentações que foram ofertadas a ele no deserto. Se você me adorar, se você simplesmente me adorar, eu te darei tudo isso. O que o mundo está nos chamando hoje? Para adorá-lo, para esquecer Jesus, para buscar os momentos que nos parece de divertimento, mas no final não nos leva a lugar nenhum. São coisas passageiras, coisas que não acrescentam nada.
Abra a tua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 31. Jó declara a sua integridade. Ele diz assim: fiz aliança com os meus olhos. Como? Pois o fixaria numa virgem. Jó, ele diz: eu fiz uma aliança com meus olhos. Eu não permitiria os meus olhos se perder, ainda que fosse por uma virgem. Eu fiz uma aliança. Como Jó está falando com Deus, e ele está conversando, nesse capítulo é uma conversa que ele está tendo com Deus. São 19 vezes que ele se dirige a Deus, e ele vai falando, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, porque os amigos de Jó falavam que ele estava naquela situação, porque ele tinha entrado em pecados. E começaram a acusar a Jó de adultério, de não atender o pobre, lançaram contra Jó muitas ofensas, muitas palavras contrárias. E Jó então vai buscar em Deus respaldo. E ele diz: fiz aliança com meus olhos. Como? Pois os fixaria numa virgem. Eu não permiti que meus olhos se atraíssem por nenhuma outra mulher. Eu não cometi adultério. É isso que Jó está falando. Que porção teria eu do Deus lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Será que, ele está falando, será que Deus não me viu? Será que Deus não contou os meus passos? Deus sabe de cada momento que nós vivemos. Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balança fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Um homem que ele tem a coragem de chegar diante de Deus, falar com Deus: eu não pratiquei essas coisas. Estão me acusando, mas eu não pratiquei. Ele está reivindicando de Deus que em nenhum momento ele permitiu que os seus olhos se perdessem em outra mulher. Em nenhum momento ele foi para o lado da falsidade. E ele diz: se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma ou qualquer coisa. Ele começa a falar com Deus: olha, vê se os meus olhos fizeram isso. Veja se meu coração foi para esse lado. Veja se eu me desviei dos seus caminhos. Algo que nós devemos saber, que os nossos olhos são a janela do nosso corpo, da nossa alma, mas Deus, Ele está nos observando. O olhar de Deus, Ele também está em todos os lugares. Se Eva cuidasse da sua janela, não olhasse para aquilo que era proibido, Deus disse: podereis comer qualquer fruto aqui no jardim, menos este. Não olhasse para aquilo que Deus tinha falado, não olhe para lá. Como Deus tem falado para nós: não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para Jesus. Como que nós temos que viver em nossos dias hoje? Olhando para Jesus. Não se deixar levar pela nossa carne, pelas nossas emoções, pelas nossas vaidades. Tudo isso é passageiro. Nada é mais importante do que Deus. Deus em primeiro lugar na nossa vida. Deus em primeiro lugar. Então Jó, ele chega diante de Deus e diz: eu fiz uma aliança com os meus olhos. Eu não permitirei que os meus olhos olhem a maldade. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A importância do nosso olhar. A importância para onde o Brasil está olhando hoje.
Parece que nós somos um país que não tem problemas. O nosso único problema é o futebol hoje. Nós não temos nenhum problema. Não temos pessoas desempregadas, não temos firmas fechando, não temos nada disso. Nós temos apenas um TV para olhar o futebol. Quando na realidade nós deveríamos estar nos cobrindo de pó, de arrependimento e pedindo a Deus que tivesse misericórdia do nosso país. Mas acreditamos que os momentos de alegria, os momentos vão mudar tudo que nós estamos passando ou precisando de mudança. Ele nega a acusação de adultério, de opressão ao pobre, de idolatria. Então Jó, ele fala com Deus em 19 vezes. Olha, considere isto, veja. Então semeie eu outra e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Jó, ele diz, olha, se eu fui por esse caminho, que os meus amigos estão me acusando, então semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu armei traições à porta do meu próximo, então moa a minha mulher para outro, e outro se encurve sobre ela, porque é uma infâmia e é delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição, desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo, ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que farás eu quando Deus se levantasse? E inquirindo a causa que lhe responderia. Então Jó, diante da aliança que ele fez, ele não se desviou. O livro de Jó começa a Deus olhando para ele e dizendo para o inimigo, tem visto meu servo Jó, homem justo, homem prudente, tem visto, e Jó vem reivindicar diante de Deus. Então, quando nós cuidamos do nosso olhar, se nós cuidarmos de ter o nosso olhar em serviço a Deus, em buscar as coisas que não são passageiras, em buscar em Deus coisas que vão acrescentando, ao invés de enegrecer, de empobrecer a nossa vida. E uma coisa nós temos que aprender, que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Capítulo 43 de Isaías diz assim, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pela água, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba em teu lugar, visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei, assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Aos meus olhos eu te amei. A quem nós devemos agradar? A Deus. Quem está olhando para nós? Hebreus capítulo 12, ele diz, há uma nuvem de testemunhas nos observando. Mas há um olhar que é mais importante do que toda a multidão, é o olhar de Deus. Onde está o teu coração? Qual é o teu desejo nesta noite? Onde está o teu olhar? Teu olhar tem que estar na palavra de Deus. O teu olhar tem que estar em Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé.
É um tempo que muitas vezes nós nos perguntamos, mas por que eu tenho que continuar fazendo a obra de Deus? O povo está se desviando, o povo está esfriando, mas nós temos que continuar, porque os nossos olhos foram abertos. E quando os seus olhos foram abertos, e você tem entendimento da palavra de Deus, você não pode se deixar levar mais pelo maligno. Você tem que se manter fiel e fazer uma aliança como Jó fez. Senhor, que os meus olhos não vejam a maldade, que os meus olhos estejam voltados para Ti, que os meus olhos busquem a Tua paz, que os meus olhos busquem a salvação, que os meus pensamentos estejam direcionados à cruz do Calvário, que eu não venha me deixar levar por nenhum marketing que o mundo nos oferece, como Jesus passou na tentação. O inimigo leva ele no lugar mais alto e diz, está vendo os reinos? Eu posso te dar. O inimigo está nos dizendo nesses dias, por que você não abre mão? Por que você não recebe o que eu quero te dar? Porque Deus tem coisas maiores para nos entregar. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus nessa noite. Que o Senhor venha curar os seus olhos. Venha curar a sua mente. Que você não venha entrar em nenhum dos marketings que o inimigo tem para nos desviar. São luzes, são festas. Parece que tudo é alegria. Parece que nós somos tristes e o mundo é alegre. Mas que nós não venhamos olhar para isso, porque tudo isso é passageiro. Amanhã, muitos desses que estiveram em festa, bebendo, gastando, estarão arrependidos. Gastam o que não têm. Mas que nós tenhamos a visão correta, que os nossos olhos sejam a janela da nossa alma e do nosso coração, que nós possamos olhar para Cristo, não perder de vista a salvação, não nos deixar levar por coisas passageiras, coisas mundanas, mas olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. É nele que confiamos, é nele que quando tivermos que passar pelas águas, Ele estará conosco. Quando tivermos que passar pelo fogo, Ele estará conosco. E a sua promessa, que estará conosco todos os dias, em dias difíceis, em dias que parece que não vai dar certo, mas Ele estará conosco, nos segurando as nossas mãos, nos apoiando, nos incentivando a caminhar. Não olhe para trás, não volte atrás, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não se deixe levar pelas ilusões do mundo. Continue firme, servindo a Cristo, buscando a sua palavra, conversando com Deus, reivindicando de Deus. Vimos que Jó, ele estava sofrendo afrontas, mas ele tinha liberdade de falar com Deus. Ainda que o inimigo esteja vindo contra nós, nós temos um sacerdote, a qual nós podemos nos achegar a Ele, e trazer a Ele toda a nossa inquietação. Nos momentos de inquietação de Jó, ele se chega a Deus, e ele vai trazer os seus problemas a Deus, as calúnias que ele estava sofrendo, ele vai relatando a Deus, tudo que ele estava passando. Ele diz, eu te servi, eu te busquei, os meus olhos nunca foram por esse caminho. E Deus vai restaurar a vida de Jó, vai restituir tudo aquilo que foi roubado. O Senhor nesta noite,
Os seus olhos estão em todos os lugares. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Os olhos do Senhor, Ele está sobre o justo, sobre o injusto também. O Senhor, Ele tem, nesta noite, olhado para cada um de nós. Sabe as suas necessidades, sabe as suas aflições. Adentre ao trono da graça, com ousadia. Fale com o Senhor. Fale aquilo que você está sentindo. Você tem acesso. Fale com Ele daquilo que você está precisando. Os olhos do Senhor estão voltados para ti hoje. Os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o buscam em momentos de aflição, em momentos de dor. O Senhor sonda o nosso coração. Não permita que o teu olhar tire a luz do teu corpo. Senhor meu Pai, Senhor, sara os nossos olhos. Que os nossos olhos, Pai, não venham se tornar iludidos por coisas passageiras, pelas luzes do mundo, pelas ofertas que o mundo nos oferta. Senhor, mas que os nossos olhos estejam fitos em Ti, guardando a salvação, guardando a Tua volta. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir o Senhor?